o que é um abadá? Um abadá é uma camisa personalizada de uma festa, seja de um evento, assim, pode ser um aniversário, pode ser usado para o carnaval, porque ele foi feito para o carnaval, né? Mas tem festas durante todo o ano, em vários lugares do Brasil, que vocês usam camisas personalizadas. Então, assim, ó, essas camisetas personalizadas, elas não têm, às vezes, uma qualidade muito grande no material, mas cada pessoa que quer vestir uma camiseta dessa para ir para um evento, ela quer se sentir única. Então, aí vem a grande procura e a demanda aumenta quando chega no verão, no carnaval. Por quê? Porque cada pessoa quer vestir, quer ir para o evento com uma peça super personalizada e que pareça com ela. E dentro do abadá tem que ter o conforto, tem que ter a elegância, tem que saber manusear aquele tecido para fazer um bom trabalho. E aí, o que eu digo para vocês hoje? O abadá não é só uma camiseta de bloco, sabe? É uma matéria-prima criativa e é uma oportunidade de trabalho no verão. Eu estou preparando você para, se você quiser customizar o seu abadá ou customizar para os seus clientes, você vai saber como fazer cada passo. O tecido do abadá não é um tecido, é uma malha. A malha, às vezes, é uma malha muito, assim, inferior até o valor da camisa do evento. Mas, enfim, é importante saber trabalhar com essa malha. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos das malhas que são trabalhadas, tá? E é importante você saber cortar essas peças. Esse aqui, ó, é um tecido, uma malha que é feito o abadá, tá vendo? Essa é uma malha PV. Essa malha PV ela é poliéster, 100% poliéster, tá? Ela tem bastante elastano. Você pode fazer modelos mais abertos, mais confortáveis, porque ela é bem quente, tá? Então, para cortar essa malha, ó, ela não abre. Eu vou mostrar aqui um modelo de uma malha que ela se desfaz enquanto você está cortando. Tem que ter muito cuidado com essa malha, tá? Mas não é essa. Essa aqui é uma malha PV e ela não deforma tanto, mas ela é uma malha muito quente, tá? Essa malha você pode trabalhar com ela cortando e fazendo isso aqui no final, gente. Ó, cortou, você pode fazer tirinhas, ó. Tá vendo? Você pode fazer várias tirinhas cortadas no abadá, certo? Já essa outra malha aqui, gente, ó, ela é uma malha elanca. Também é usada para fazer a camisa do abadá, a camiseta. E aí, gente, essa é uma malha que, se você não tiver cuidado na hora do manuseio, inclusive você tem que falar para o cliente isso. Traz um abadá para eu customizar. Eu tenho alguns limites para trabalhar com esse tecido. Eu não posso fazer todos os tipos de modelos, assim, porque tem tecidos que não vão te ajudar na hora do corte. Essa malha, gente, ela é uma malha elanca. Então, se você não souber manusear o tecido, esticar muito ele, o que acontece? Você pode perder o trabalho todo. E aí, se acontecer isso no abadá, você tem que costurar a mão, todo esse caminho, e não deixar que a malha abra mais. Tá vendo? Tá dando para ver, João? Tá abrindo? Ó, é porque é branca, gente. Não sei se tá dando para ver. Ó, ela vai abrindo, tá vendo? Então, assim, esse tipo de malha, gente, toma muito cuidado. Não vai dar para você fazer cortezinhos e deixar como essa outra malha aqui, ó. Tá vendo? Então, assim, ó, toma cuidado com a malha do abadá quando você for cortar a camiseta, certo? Essa aqui é uma outra malha que também é usada para fazer o abadá. É similar àquela outra, tá? Ela é bem quente e a gente consegue cortar ela, fazer vários cortes de esticar, que ela fica bem legal no corpo. Às vezes não precisa nem fazer costura, tá bom? Agora, gente, eu quero mostrar para vocês que a estampa também influencia no corte, tá bom? Eu vou colocar daqui a pouco aqui para vocês verem alguns modelos de abadá, para vocês saberem que existe a forma de você cortar. Você não pode cortar na frente do abadá, onde vai a marca, nem na parte de trás, onde vão os patrocinadores do evento, tá? E agora eu quero falar também dos materiais que você vai precisar para customizar o seu abadá. Tem materiais, gente, que é muito mais simples
de você deixar o abadá da pessoa bonito e bem elegante. Você pode usar, gente, linhas de crochê, ó, para fazer taças, tá vendo? E aí você vai aplicando esses taças na peça da cliente, tá vendo? Conforme ela quiser. Então, assim, ó, é importante saber que você pode usar materiais mais simples e deixar a peça da cliente muito bonito, ou você também pode usar só o corte e a costura no abadá, que também vai ficar bonito. Quanto mais simples, você vai conseguir preservar toda a estética, né, do abadá, toda a marca na frente. E se você for iniciante na costura, é melhor que você vá ainda mais simples do que você criar modelos muito mais complexos e depois você não conseguir dar conta, tá? Então, assim, para quem é iniciante, faz modelos mais simples e coloca algumas coisas que possam deixar o abadá da cliente mais bonito, como, por exemplo, se você comprar um fio desse, um fio assim, ó, que não é uma linha de crochê, mas é uma linha mais brilhante, mais sintética, você consegue fazer um fio, ó, você consegue fazer taças assim, tá vendo? Para poder colocar na peça da cliente, que fica muito bonito, tá bom? Outra coisa, gente, os erros comuns das iniciantes na costura, fazendo o abadá, é quando você não usa os aviamentos corretos. Às vezes você tem um aviamento ali que você acha que vai ficar legal na customização, mas aí o que acontece? A cliente não gostou ou, tipo, tá, como é que se diz? Tá incomodando, sabe? Algo muito plastificado, algo muito grosseiro quando você coloca na peça. Uma peça que a pessoa vai ficar numa festa, usando, dançando algumas horas, isso pode arranhar a cliente, isso pode trazer um desconforto que ela vai lembrar de você. Toda vez que ela sentir aquele desconforto, ela vai lembrar, nossa, ela colocou algumas coisas, alguns aviamentos que na minha peça que talvez não precisasse, né? Talvez se a gente for fazer de uma forma mais simples, a gente consegue um resultado elegante e que tenha um certo conforto, tá? Então, assim, ó, na hora de customizar, pensem nisso. Eu gosto sempre de usar, ó, fitinhas do Bonfim, taços, tudo que for fitinhas, assim, ó, cordãozinhos. Você pode usar o mesmo material da camisa, se for o caso, como eu mostrei do tecido que pode puxar. Ó, as rendas, os bicos de renda, gente. Dê preferência a bicos de renda que tenham esses intervalos aqui, ó. Porque quando a gente aplica na peça, você consegue com um fio, com alguma fitinha, fazer com que esses intervalos fiquem franzidos. Então, você pode aplicar isso aqui à mão mesmo na roupa da cliente, que fica muito elegante. Pode colocar na lateral. Inclusive, aqui no meu canal do YouTube tem uma playlist com vários vídeos de customização de abadá. Eu sugiro que você, depois dessa live, você vai lá assistir, tá bom? Vamos deixar o link na descrição e no comentário fixado também, o link da playlist. Olha, tem comentário aqui da minha blusa. Sim, gente, maravilhosa essa blusa, né? Foi minha mamãe que me deu de presente. Muito elegante, né, gente? Muito linda, muito obrigada. Então, gente, assim, ó, pensem em colocar materiais que vão deixar a peça mais bonita, mais delicada e confortável no cliente, tá bom? E não é necessariamente assim, gente, um material que é muito caro, um aviamento que é muito caro para colocar na peça, vai fazer todo um sentido para a cliente. Não isso. A gente tem que pensar numa forma de economizar também nos materiais, para que o produto, o trabalho final da gente fique bonito, bem feito. Então, assim, o objetivo não é colocar uma coisa muito cara na peça da cliente. O objetivo é colocar coisas mais simples. Se ela quiser uma coisa mais bonita, mais chique, aí a gente vai colocando o nosso jeitinho. E com o jeitinho dela, a gente chega num ponto onde todas as duas, tipo, o cliente e a costureira, vai se sentir bem ao fazer aquele trabalho e vai ficar bem feito, a cliente vai gostar e vai se sentir à vontade na festa, tá bom? Então, assim, tenham cuidado em relação a isso, tá? Outra coisa, ainda falando sobre os materiais, é bom vocês
terem uma tesoura, tá? Não precisa ser uma tesoura assim, gente, de alfaiate, uma tesoura muito grande. Não, esquece isso, tá? Tem que ser uma tesoura assim, que imita assim uma tesoura de alfaiate, porque aqui ela tem uma estrutura para que você consiga cortar rente à mesa, tá? E ela, o que tem de especial nessa tesoura? O que tem de especial nela é que ela é uma tesoura pequena. Ela tem menos de 25 centímetros. Então, uma tesoura dessa, ela é leve. Para quem já tem dores nas costas, às vezes, como eu já tenho, é muito legal trabalhar com uma tesoura pequena. Uma outra tesoura que eu também recomendo, essa tesoura aqui, gente, é da Singer. E essa daqui é da Mundial. Então, assim, eu tenho essas duas tesouras, essa é um pouco maior e essa um pouco menor, e dá para eu trabalhar muito bem, tá? Então, não inventa de trabalhar com uma tesoura muito grande, porque vai cansar você. E para esse processo de customização, é um processo muito rápido. Então, aqui você tem que ser bem organizada. É rápido e às vezes é muita gente, né? E às vezes é muita gente. O maior erro da customização do abadá, ela vem antes da tesoura. Então, assim, ó, vocês precisam se organizar. Se vai oferecer esse serviço, se organiza. Quem já tem ateliê em casa, já tem algumas coisas para oferecer para o cliente, tá bom? Então, assim, ó, se preparem para esse evento, para esse momento. Uma outra coisa também, ó, são as agulhas. Pensem que vocês vão costurar malha. Então, nada de usar uma agulha para tecido plano, ou para tecido fino, ou para jeans para costurar malha, tá? Se vai costurar malha, já compra uma cartelinha de agulhas para costurar malha, tá certo? Vocês podem também usar franjas para colocar. Eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês verem também. Uma outra coisa, gente, eu separei uma pasta no Pinterest. Depois dessa live, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link para que vocês, se vocês quiserem se inspirar ainda mais, é só ir lá nessa pasta e dar uma olhada lá no meu Pinterest. Uma outra coisa ainda sobre os materiais. O que não usar, gente? Eu não gosto de usar aquelas super colas, sabe? Já vi tutoriais de costura na internet, já vi vídeos ensinando a fazer customização de roupa e de abadá com essas super colas. Eu não recomendo. Por quê? Porque essas super colas, elas têm um cheiro muito forte. Inclusive, quando elas são colocadas nesse tipo de malha, elas mancham o tecido, a peça vai ficar manchada, vai ficar com um aspecto grosseiro e vai ficar com aquele cheiro da super cola o dia todo na cliente. Então, assim, ó, não façam isso, tá? Se vocês não sabem costurar, aqui no canal tem muitos vídeos ensinando você a costurar, você fazer pontos à mão. Então, assim, não vá fazer com cola. Se for usar cola, que seja em alguns momentos, você pode usar a cola própria para tecido, tá? E essa mesma cola própria para tecido, ela também cola malha. Então, assim, ó, usem cola para tecido, não usem super cola, tá bom? E uma outra coisa também, se você ainda não tem esses materiais, o material que você tem em casa, dá uma limpada, veja se a tesoura que você tem, você pode dar uma molada nela, porque isso tudo você já vai se preparando para esse evento. Porque se trabalhar com customização de abadá e não tiver uma tesoura que entregue um corte, você não vai ter uma ferramenta de trabalho para te ajudar. Então, a tesoura vai ser a sua grande amiga nessa jornada. Tá tendo alguns comentários, né? Ai, meu Deus, eu nem vi, gente, nem vi. Falaram da sua blusa, né? Sim, eu vi, gente, obrigada. É uma blusa muito linda. Tabita Vilar, ela botou também, ela escreveu aqui, combina também usar stress ou paetê em algum detalhe? Sim, gente, combina assim, ó. Você pode fazer na manga, tá? Da camisa. Você pode fazer um decote V, respeitando a marca onde vai a logo do evento, e colocar também um pedaço de um tecido de paetê, ou colocar as lantejoulas, super vale. Eu amo fazer isso. Agora, lembrando, que eu ainda vou chegar lá na frente dessa parte de customizar, de aplicar algo por cima, tudo que é aplicado, você precisa colocar essa peça, ela vai ficar um pouquinho mais cara. Porque tudo que é feito exclusivo para o cliente, ele tem um preço maior.
você tem um material, mostra para cliente e aí vai falando, ó, esse material aqui vai ficar tanto. Esse material vai ficar um pouco mais barato, mas esse aqui vai ficar mais chique, mas vai ficar um pouco mais caro porque leva um pouco de tempo, é uma coisa exclusiva. E tudo isso tem que ir na conta, gente, tá? Que tal você começar a costurar suas próprias roupas do zero em poucos meses? Seja para vestir você ou a sua família, por hobby ou para fazer uma boa renda extra no final do mês. Se você ficou interessada, é só clicar aqui para saber de todos os detalhes do Estúdio Nea Santana. Fazendo a sua inscrição agora, você terá um acesso a um acervo com mais de 100 aulas gravadas, que vão te ensinar os primeiros passos na costura. E através do meu método, Operações Simuladas de Costuras, você vai praticar os principais acabamentos, evoluindo desde os primeiros pontos à mão até fazer um blazer e um vestido de festa. Temos também as lives cheias de conteúdo e entretenimento, mentorias em grupo com as alunas. Você terá acesso a bônus incríveis, apostila para baixar e imprimir, além de um lindo certificado e suporte para tirar suas dúvidas diretamente comigo. Meu nome é Nea Santana e eu estarei aqui te esperando para te ensinar com muito carinho, viu? Um abraço!